Oi pessoal, nesse canal científico, me permito mostrar essa equação aqui. Bom, essa equação eu montei pensando no seguinte: no instante do Big Bang, você tem um vetor radial, que é o produto da régua da mão direita do campo E pelo campo B. Esse vetor radial em todas as direções, então ele tem que atravessar a derivada de 4/3 de PR3, que dá 4PR2, que é a área da superfície de uma esfera. Então fica a integral de superfície do produto vetorial de EB, quer dizer, uma concentração enorme de energia, tá, no início, vezes uma diferencial de área, tá? Então, resolvendo essa integral, a diferencial de área, você obtém o produto vetorial do campo elétrico pelo campo magnético numa direção vetorial radial, multiplicada, então aqui tem alta intensidade de energia, tá? Nessa direção radial, por toda a superfície de uma esfera, vezes 4πr2. Então me permita mostrar, eu entrei, peraí, um momento, aqui, minimiza, maximiza, eu volto aqui para cá. Enfim, essa é minha equação no instante do Big Bang. Antes, ninguém sabe. Mas em micro, nano, picosegundos, dá para calcular. Ou seja, um vetor radial do produto da regra da mão direita, E vezes B, fura a derivada de 4/3 de PR3, que dá 4PR2, fura uma esfera no início, bem no início, fura uma esfera, e se eu multiplicar essa grande intensidade vezes a derivada de 4/3 de PR3, que é 4PR2, que é a superfície da esfera, eu tenho toda essa intensidade distribuída, somada em toda a superfície da esfera. Então eu consigo retratar. Eu vou mostrar. Nós não conseguimos localizar onde foi o ponto do Big Bang, mas você consegue retratar matematicamente o que mais se adequa nessa minha equação by Levy Autonomous Physical Research, tá? Deixa eu mostrar aqui, pegar aqui a tela. Eu quero mostrar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Então eu peguei essa equação e joguei no site. E botei essa equação para girar no site, para confirmar se eu não fiz alguma coisa errada. A solução da integral de superfície do produto vetorial campo elétrico pelo campo magnético, que é o que eu imaginei, ao longo de uma superfície esférica de raio R, com o vetor radial R, calcula o fluxo de energia eletromagnética, pela regra da mão direita, que atravessa essa superfície, dada pelo vetor point, S, o vetor de superfície, igual a produto vetorial eletro vezes o magnético. Para resolver a integral de superfície, essa integral de superfície EB por uma diferencial de área, seguimos os passos. Então, primeiro, a gente vai resolver nessa integral, na verdade, ela vai essa integral de superfície, ela vai de zero, interna de 0 até π, e externamente de 0 a 2π, tá? Então, onde o produto vetorial é B, campo elétrico, campo magnético, a mão direita, numa direção vetorial R,
é a componente radial do vetor point. Tá? Então, eu peguei o vetor point e ele simula bem o que aconteceu no início. Não estávamos lá, nem eu estava lá, mas aqui simula bem essa grande quantidade de infinita de energia, de grande intensidade, em todas as direções. Simplificação com a suposição de simetria, tá? Então, se o ponto EB, R vetorial, for constante sobre a superfície esférica, assumindo simetria esférica, assumindo que no início uma bolinha, tá? Podemos retirá-lo da integral, tá certo? Então ele pode sair da integral, porque ele constante sobre a superfície esférica, denotando essa quantidade como SR igual a E vetorial B radial R, vetor R. Produto vetorial B e na direção radial R. A integral se simplifica para. Então, o que acontece? Esse cara aqui eu chamei de SR. Esse camarada aqui, ó. Tá certo? E aqui você tem integral de 0 a 2π, de 0 a π de diferencial de área, que é o que? É R2 seno θ d θ d φ. Tá? Aí você calcula essa parte aqui, essa diferencial de área, que é essa integral toda aqui. Porque essa aqui é a SR, ó. Essa aqui é SR. Tá certo? E vetorial B é a SR. Ok? Na direção radial. Bom. Integral em θ. Então, você vai primeiro integrar em θ. Essa parte aqui. Seno θ d θ. De R a π. Tá certo? De R2 seno θ d θ. Então, de 0 a π, R2 seno θ d θ, você vai ter R2 integrando isso aqui, né? Vai ter o quê? A derivada do cosseno de uma cofunção é menos o seno, então eu tenho que ter um sinal negativo anterior, porque quando eu derivar o cosseno, vai ser menos 1 derivado da zero, cosseno θ, mais menos 1 vezes a derivada do cosseno θ, que é menos o seno θ. Menos com menos dá esse mais seno θ. Então, é menos o cosseno de θ de 0 a π. Tá certo? Então, varia de 0 até π. Essa integral interna aqui, que é a diferencial de área. Tá? Que ela ficou expandida nessa posição, nessa condição. Então, você substituindo de 0 a π, cosseno de π é 1, certo? E cosseno de π é 1 com um sinal negativo. Tá certo? Então, o que acontece? Se você pegar no lugar de θ, você vai botar, tem que respeitar esse menos aqui, tá certo? E o R2 já vem para cá, tá certo? Então, cosseno de π é o que? Cosseno de um ângulo π. Π está no lado esquerdo, 0 graus, 0 graus ou 0 radianos, né? Π sobre 2, então esse cosseno aqui vai dar menos 1, tá certo? Mas tem um sinal negativo antes, então fica positivo, fica 1, tá? Menos o que? Cosseno de 0 grau é 1, tá certo? Como é menos, então aqui quando você substituiu o π, deu menos 1, com menos dá mais 1. Menos o cosseno de 0 grau, que é 1. Ora, mas tem o menos antes. Então, menos o cosseno de 0 grau, que é 1, menos com o menos antes, dá mais 1. Então, você fica com 1 mais 1, que dá 2. 2R2. Bom, agora, o que resolveu essa integral interna, a gente vai resolver a externa. Tá? Então, 2R2 aqui.
a integral de 0 a 2π. Tá certo? Porque a gente está integrando toda a diferencial de área da superfície de uma esfera. Então, o resultado da primeira, da interna, da integral interna, 2R2. Então, 0 a 2π, 2R2, diferencial de φ. Então, dá 2R2, 2π. Tá certo? Por quê? Porque é zero. Então, você substitui 2π integrando esse dφ da φ. De 0 a 2, dá 2π. Então, você tem 4πr2. Daí que veio o 4πr2. Então, foi um outro caminho que você pode seguir para chegar ao 4πr2. Ou você deriva a própria esfera, que é 4/3 de PR3, que também vai dar 4πr2, que vai dar 3 vezes 4/3 vezes πr 3 menos 1, que dá PR2. Então, é daqui que veio o 4πr2. Então, essa integral aqui é a diferencial de área de uma esfera, tá certo? Que varia nessa condição aqui. Bom, aí eu tinha colocado para fora o que? O vetor point, tá? Que é I vetorial B, R. Então, ele volta, ele saiu para fora da integral, tá certo? Aqui, ó. Ele saiu para fora da integral. Esse camarada aqui saiu para fora da integral e ficou só o dA que deu esse resultado aqui. Mas agora ele volta. Então, a gente vai ter o quê? O SR, que é esse cara aqui, ó. SR é o quê? E vetorial B na direção radial R, vezes o resultado do restante da integral dA. Deu esse resultado aqui. Então, é SR vezes esse conjunto aqui, que equivale ao dA, diferencial de área. Então, você tem, finalizando o quê? Você tem SR vezes 4πr2. Então, é o vetor point de alta intensidade de energia, tá? A direção de alta intensidade de energia, vezes todos os pontos da superfície de uma esfera, cuja área dessa superfície é 4πr2. Onde S, R, E vetorial B, R, representa a componente radial da densidade de fluxo de energia eletromagnética. Então, representa a componente radial da densidade de fluxo de energia eletromagnética. Então, esse cara aqui, ele, mais uma vez, vou falar mais uma vez, ele representa a componente radial da densidade de fluxo de energia eletromagnética. Isso multiplicado por toda a superfície, nossa, o resultado final da integral, a de superfície, é imensurável, é enorme, tá? Essa expressão dá o fluxo de energia eletromagnética que atravessa a superfície esférica de raio R. Peraí. Opa, o que houve aqui? Bora aqui. Exatamente essa expressão captura a essência de como a energia pode ter sido liberada. Então, essa expressão que eu criei, eu joguei, e ela traduz exatamente como exatamente essa expressão captura. Aí eu pergunto, também que expressa também a nível de modelo a energia despendida pelo Big Bang. Tá aqui, ó. Ela expressa, essa equação minha expressa isso. Não tenha dúvida. Então, exatamente, eu pergunto, excelente, que expressa também a nível de modelo a energia despendida pelo Big Bang. Então, é um modelo matemático na ocasião do Big Bang. Não sei onde foi, ninguém sabe, mas expressa. Exatamente. Essa expressão captura a essência de como a energia pode ter sido liberada e distribuída ao longo, distribuída logo, uma formiga, sempre formiga esse troço, é porque, vocês sabem, o circuito, ele é quente e atrai formiga, né? E é doce,
Para quem não sabe, placa de energia. Bom, em circuito impresso, enfim, vamos lá. Exatamente, essa expressão captura a essência de como a energia pode ter sido liberada e distribuída logo após o Big Bang. Tá? Depois é outras questões, que eu já abordei em vídeos passados. Esse fluxo energético pode ser visto como um modelo conceitual, um modelo, para a propagação inicial da energia do universo, no universo, simbolizando a intensidade e a distribuição radial de energia e matéria a partir de um ponto de origem. Eu não sei ele mas é que teve, espalhando-se por uma esfera em expansão. Isso é fundamental para compreender a densidade de energia e a evolução do cosmos no tempo, tá? Então, essa é a minha equação que traduz. Peraí, onde eu tô? Tô aqui. Essa minha equação, ela traduz o que acontece. Minha equação do Big Bang difundida completa, by Levi Autonomous Physical Research. Então, eu tive como equacionar o Big Bang. Não sei onde foi. Isso ninguém sabe, por enquanto, na ciência. Mas essa equação, a integral de superfície do campo elétrico B, vetorial, do campo elétrico E, vetorial, campo magnético B, escalar, diferencial de área, é igual a 4πr2, que distribui em todas as direções, e aqui uma intensidade enorme de energia, né, E, que é o produto elétrico, produto vetorial do campo elétrico E, vezes o campo magnético B, numa direção radial. Ok? Espera aí. Então, muito obrigado. Nesse canal científico, eu já tenho homologado essa equação que traduz, é um modelo que exemplifica o que aconteceu matematicamente no início, no instante do Big Bang. Não vou entrar aqui na questão do que ocasionou. Não vou entrar aqui na questão, eu que não estou falando de religião, futebol ou política, sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Eu não estou entrando aqui na questão de o que ocasionou, se contraiu, expandiu, ou Deus, um momento de criação. Eu creio nisso, mas não estou dizendo que seja isso. Eu só estou retratando essa equação traduz em mili, micro, nano, picosegundos. Para mim, no momento divino, essa equação traduz o instante inicial, os primeiros instantes do Big Bang. Porque em todas as direções o espaço está se afastando. Teve um início. Interessante ressaltar que o fato, e é paradoxal isso, sob meu ponto de vista, que o fato de ter tido um início não quer dizer que tem um fim. Você pode olhar pelo paradoxo dos limites. 1 por 2, por 2, por 2, vai tender sempre àquele ponto e nunca vai chegar. Então, eu acredito que houve um início, mas nunca terá um fim. O universo teve um início e é infinito. Isso é paradoxal, mas eu creio nisso.
mas a equação que traduz o início pode ser essa que eu falei, utilizando o vetor point, multiplicando pela derivada de uma esfera, que é 4/3 π r 3, ou pela integral de 0 a π, 0 a 2π, como demonstrado, que eu testei e joguei e mostrou como que foi feito. Então, se nós tivermos alguma sorte, a gente chega até algum instantezinho do Big Bang. Agora, antes, ninguém sabe. Antes, ninguém sabe. É um mistério. Ninguém no planeta sabe o que aconteceu antes. Então, eu vou terminar esse vídeo agradecendo nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Num estudo autônomo meu, a equação que traduz momentos logo após o Big Bang, de milho, micro, nano, picosegundos. A minha equação, by Levi, Autonomous Physical Research. Eu que gosto de física, estudo física há muitos anos e pesquisei isso. Isso aí na minha pesquisa tem tempo, viu? Acho que desde 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2020. Tem uns 10 anos que eu pesquiso isso aí. Então não é um chute. Eu botei ali para mostrar que não é um chute. O programa também resolveu. E bate como modelo teórico de uma equação que traduz um instante infinitesimal após o Big Bang. No instante e antes, ninguém sabe. Não tem nem como calcular. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Vou deixar minha equação à mostra aqui para terminar o vídeo, ok? Vou mostrar ela mais uma vez. Tela. Minimiza. Maximiza. Está aqui ela. A integral de superfície do produto vetorial do campo elétrico magnético vezes a diferencial de área, que é igual a 4πr2, do produto vetorial do campo elétrico e magnético na direção radial. Traduz instantes após o Big Bang. Instantes infinitesimais após o Big Bang. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus Cristo, nesse canal científico, para estimular os nossos estudantes, tanto na área da física, como da engenharia, como da astronomia, a tentar fazer modulações. Modular eventos da natureza, traduzi-los matematicamente ou fisicamente e testá-los num programa. Essa é a minha equação. Instantes infinitesimais após a ocorrência do Big Bang. Se não me falha a memória, 13,8, que é calculado bilhões de anos. Muito obrigado, me permita, eu vou desligar a câmera. Um abraço.